Abrimos a Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 17. Quero lembrar aos irmãos que hoje é o último culto dominical que nós estamos celebrando a Deus no ano de 2024. Parece que foi ontem. E hoje, dia 29/12, quinto domingo do mês de dezembro, último domingo. Nada melhor do que terminar o ano falando um pouco sobre a oração. Leiamos todos, irmãos. Orai sem cessar. Novamente. Orai sem cessar. Pedi ao presbítero Hidalto, já que estamos falando de oração, que ele ore nesse momento. A chamada velha escola de Princeton, de onde descende o reverendo Simonton, ela sustentou que existem 4 meios de graça. 4 meios de graça. O principal deles é a palavra, depois nós temos os sacramentos, o batismo e a ceia, e também temos a oração. No decorrer da história, nós percebemos claramente que a palavra ela tem um protagonismo muito grande. Qualquer livro sobre a história do pensamento cristão vai mostrar para nós com riqueza de detalhes como a palavra teve o seu protagonismo, sobretudo no desenvolvimento da doutrina. A ceia, até por um certo misticismo, também teve um grande protagonismo. Eu estou na igreja há 23 anos e incontáveis vezes eu vi pessoas que não iam à igreja dizerem assim: domingo é domingo de ceia, eu tenho que me programar, eu preciso ir à igreja. Existe um misticismo, uma certa aura em torno desse sacramento. Batismo para alguns é um banho que se toma. Eu já ouvi isso. Batismo é um banho sagrado, uma coisa assim. E a oração desses 4 meios de graça é o mais negligenciado. A pessoa às vezes lê, as pessoas às vezes, por uma questão de tradicionalismo, batiza seu filho. A ceia, eu já disse, existe todo um misticismo na cabeça de alguns, como se ela fosse um elemento mais importante dentro da economia do culto. E nós sabemos que o principal meio de graça é a palavra, e a oração, muita gente se exercita quando precisa. Ele lembra que por meio da oração, por meio da mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem acesso a Deus. Aí na necessidade ele procura buscar a Deus. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós falamos dos meios de graça, nós estamos falando sobre aquilo que nutre a saúde da nossa vida espiritual. Nós estamos falando sobre coisas que deveriam estar no centro das nossas atenções. Nós não deveríamos, vejam que eu estou usando aqui sempre no subjuntivo os verbos, nós não deveríamos negligenciar nenhum deles, tampouco a oração. Porque, veja bem, existem pessoas que cuidam muito bem do corpo, fazem crossfit, fazem levantamento de peso,
outros fazem calistenia, fazem pilates, fazem caminhada, fazem dieta disso, fazem dieta daquilo, vão ao médico com uma boa regularidade, cuidam do corpo, joia. É muito bom cuidar do corpo, faz muito bem a você mesmo, que é templo do Espírito Santo, cuidar do seu corpo. Mas nós não podemos ser exagerados no cuidado com o corpo e sermos negligentes com aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Quer dizer, o ser humano, ele é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Então ele tem uma saúde biológica, ele tem uma saúde psíquica, isso reverbera no campo social, e o mais importante, nunca se esqueçam, é a saúde espiritual. Então eu tenho que cuidar do meu corpo e eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar da minha vida interior, daquilo que os pais da igreja chamavam de vida interior. Porque o mínimo sintoma no campo físico faz com que a pessoa fique preocupada, procure um médico, procure ajuda. O mesmo deve acontecer, e eu diria com uma ênfase muito maior, com uma ênfase muito acentuada, muito acima. Se você cuida do seu corpo, vamos colocar que de 0 a 10, vamos colocar aí o coeficiente de 7, procure superar isso na vida espiritual, porque se a vida espiritual vai bem, tenha certeza, você vai ter forças, vai ter ânimo, vai ter condições de encadear tudo mais. E a oração, ela é um fator indispensável. É impossível que uma pessoa viva bem, espiritualmente falando, se ele não tem uma vida de oração. E aí fica uma pergunta para cada um. A oração, na economia do seu tempo, economia significa administração. A oração na economia do seu tempo, ela é algo marginalizado, periférico, algo que você dá pouca importância, ou ela está no centro, está nas suas prioridades. Estou falando aqui de quanto tempo você tributa a oração. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um tempo muito corrido, tem uma vida atarefadíssima, tem uma vida muito corrida. O mundo moderno é assim. O mundo moderno, ele vai desenvolvendo e criando coisas para suplantar o nosso tempo. Eu estava pensando sobre isso essa semana quando aconteceu um acidente. 3 horas e alguns minutos aqui, o pessoal parado aqui. Eu digo, olha só, uma pessoa dessa que está voltando para casa, a menos que ele tenha um aplicativo, a menos que ele trabalhe com telefone, a menos que ele tenha alguma coisa para fazer nesse momento de interrupção, do tráfego de carros, é um tempo perdido. É um tempo literalmente perdido. Assim é o mundo moderno. E nós precisamos driblar as tentações do mundo moderno. Nós precisamos nos aperceber de tudo isso, para que a oração, ela tenha na nossa vida o protagonismo que ela tem que ter. E se eu falei aqui que eu não estou falando do tempo, que para muita gente o tempo é escasso, eu quero enfatizar a questão da qualidade e a questão da intensidade com a qual você ora. Você tem um tempinho para orar? Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho um tempinho para orar. E eu oro, e eu creio,
eu acredito, eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus vai me responder, eu sei que Deus está atento a cada palavra, a cada pensamento que eu lhe dirijo. Porque se não for para orar assim, não adianta também. Se for para orar assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está atento? Deus está ouvindo. Nós temos que orar com a mesma certeza de Cristo. Quando indo a Betânia, ele disse assim, que falava ao Pai, por quê? Porque eu sei que tu sempre me ouves. Então, quando você dobrar o seu joelho, não seja como uma onda do mar, não seja como uma folha desidratada, seca, que o vento leva para um lado e para o outro. Não titubeie. Quando você dobrar o seu joelho, que você fechar os seus olhos, que você canalizar o seu pensamento em direção a Deus, saiba que Ele lhe ouve. Ouça crendo que Ele lhe ouve. E faça daquele momentinho pequeno, curto, ele é breve, mas ele é meu, ele é sagrado, eu não abro mão dele. Eu quero dizer para os irmãos que a década de 50 foi uma década muito importante na vida do apóstolo Paulo. Ele estava em plena atividade. Ali ele conseguiu desenvolver as suas viagens missionárias. E uma das igrejas que ele mais amava, pelo menos isso fica muito transparente na leitura, é a igreja de Tessalônica. Uma igreja de uma região pouco abastecida, com poucos recursos, mas uma igreja que tinha um carinho, um amor, um apego ao apóstolo Paulo muito intenso. E Paulo escreveu 2 cartas para aquela igreja. E nessa primeira carta, capítulo 5, do versículo 12 até o 24, ele faz toda uma série de recomendações, toda uma série de instruções para que eles permanecessem firmes, inabaláveis, crendo na vinda do Senhor, atentos à possibilidade da vinda do Senhor. E no meio dessas recomendações, Paulo vai colocar uma que tem a ver com esse meio de graça tão precioso, que é a oração. Essa semana, eu encontrei uma pessoa em Rio Novo do Sul. Essa pessoa disse assim para mim: pastor, que conselhos o senhor me daria para que eu pudesse pôr em prática no ano de 2025? Eu disse: eu tenho 2 conselhos para lhe dar. Ame mais a Deus e ao próximo, e ore mais, e ensine seus filhos o valor da oração. Não perca tempo. Ame a Deus e ao próximo mais, ore mais e ensine seus filhos o valor da oração. A pessoa agradeceu. Eu quero dizer que você não vai perder nada com isso. Se você apalavrar, isso aqui é minha agenda, então já está aqui. Eu preciso orar mais. Não estou falando de tempo, eu já falei, eu estou falando de qualidade e intensidade. Eu estou falando do compromisso que você tem que ter com Deus e com você. Esse tempo é meu, ninguém vai me roubar, eu não vou permitir que nada atrapalhe esse momento. Nada nem ninguém vai roubar de mim o privilégio de passar 5 minutos orando. Parece uma coisa assim, besta, né? 5 minutos, pastor?
5 minutos. Porque tem muita gente que não tira nem 5 minutos para orar. O reverendo Nivaldo esteve aqui essa semana. E eu perguntei, reverendo, passagem de ano, como é que os irmãos fazem lá em Rio Muqui? E ele disse, vigília. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Para o judeu, a partir das 18 horas, começa a primeira vigília da noite. Então, eles fazem de 10 à meia-noite. Eu entendi o que ele quis dizer. E depois ele disse, a gente fica por lá, vamos comer alguma coisa, fazendo aquele momento de oração, né? Ao final do culto, agradecendo a Deus. Mas quando ele me falou de vigília, depois que ele foi embora, eu comecei a refletir sobre a seguinte questão. Cada vez mais, as chamadas vigílias de oração, onde as pessoas passavam a noite envolvidas com a prática da oração, estão desaparecendo. Mas a gente trabalha muito, pastor. Nós temos os nossos afazeres e, afinal de contas, no outro dia a gente tem o que fazer. Cristo também tinha o que fazer. E não eram raros os momentos em que ele passava as noites lá, fortalecendo-se espiritualmente, empenhado. Aí você diz, mas eu tenho que ir à igreja, pastor? Veja, as igrejas não estão fazendo mais vigílias. Faça uma vigília na sua casa. Eu acho impressionante, não é o caso dos irmãos aqui, mas muitas pessoas, hoje tem a internet, tem essas plataformas de vídeos que são pagas, mas antes, algumas programações eram veiculadas pela televisão. A pessoa ficava acordada para ver um jogo da seleção brasileira, né? Para assistir o UFC, né? Tem gente que gosta de ver um camarada batendo no outro, né? É uma coisa horrorosa aquilo, mas tem gente que gosta. E não fica acordado? E por que não fica acordado orando? Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um uso muito mais adequado do seu tempo e vai estar fazendo um bem muito grande na sua vida espiritual. Ao invés de passar a madrugada assistindo 22 homens correndo atrás de uma bola, ou 2 marmanjos, ou 2 mulheres se batendo, se agredindo, você vai tirar ali 10 minutinhos, não precisa mais do que isso não. Vou ler um trecho da Bíblia, vou me encher da palavra de Deus, e ao término eu vou dobrar os meus joelhos, e eu vou orar, pega aqui a liturgia, eu vou orar pela igreja, pela nação, pela minha família, pelas famílias e também pelos enfermos. Você vai estar fazendo um grande negócio, saiba disso. Então eu quero aqui, muito brevemente, ao falar sobre a oração, meditar com os irmãos sobre 3 razões pelas quais devemos nos apegar à oração. Primeira razão, devemos nos apegar à oração porque ela nos aproxima do nosso Pai Celestial. Vejam, eu comecei a pregação falando sobre os meios de graça. Qual é a definição que os símbolos de Westminster vão dar para os meios de graça? Eles são sinais e selos do pacto da graça, por meio do qual Deus comunica a nós, seus eleitos, as bênçãos desse pacto. Então, à medida que a pessoa ela se exercita na oração, ela cresce espiritualmente. E se ela cresce espiritualmente, ela se aproxima. Vejam, é mais ou menos assim, Deus é santo, Deus é puro, e é necessário que nós tenhamos uma conduta parecida com essa. Limpa, santa, separada. A oração, ela nos ajuda
a lutar contra a nossa natureza. Você já orou, com certeza, pedindo que Deus, Ele te ajude a lutar contra os impulsos da sua natureza. É uma guerra declarada mesmo. Você olha para dentro, você faz aquele mergulho no ser que eu falei há alguns dias, e você percebe que o seu interior é um campo de batalha. E você quer se degladiar contra o pecado para que você possa cada vez mais se aproximar de Deus. Mas só que o inimigo é muito forte. Mas eu tenho uma cidadela, é a oração. Eu tenho um santuário onde eu posso me abrigar e onde eu posso buscar a presença do meu Deus, inclusive dizendo a Ele que Ele me ajude e me capacite a lutar contra esse inimigo. E, obviamente, Deus, pelo seu Espírito, Ele vai atuar na nossa vida. E nós vamos poder crescer em comunhão e em intimidade com Ele. O Catecismo Maior de Westminster define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. Então, ninguém pense que a oração é uma conversa comum, que a oração ela é um diálogo comum. Não. A oração é um instrumento usado por Deus para que a nossa vida espiritual ela seja fortalecida. E quanto maior é o fortalecimento da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, mais a gente vai procurar estar perto de Deus. Olha, não sei se é um termômetro, mas eu posso dizer para os irmãos o seguinte: quanto mais intensa a nossa oração, quanto mais nós cremos no poder de Deus através da oração, mais a gente cresce. E cresce em algo que é fundamental: a intimidade com Deus. Eu já contei aqui que uma vez eu estava evangelizando na Praça do Derby. Eu ia para casa, encontrei um rapaz, ele me pediu água, eu perguntei para ele que água ele queria, ele ficou meio sem entender, depois ele esboçou um sorriso, entendeu que eu estava falando da água da vida. Aí comecei a conversar com ele e passei a falar para ele sobre exatamente isso, a possibilidade de ter um relacionamento pessoal com Deus, a possibilidade de ter a Deus por pai e amigo, confidente, a possibilidade de ter Deus como um ser íntimo. Em Oséias, capítulo 6, nós encontramos uma recomendação urgente que, embora esteja inserida num outro contexto, o contexto ali é conversão sincera, ali Deus estava conclamando o povo a que se voltasse para Ele, mas vejam, aquelas palavras podem ser usadas, ou melhor dizendo, elas podem ser aplicadas a isso que eu estou falando. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então lá era: se voltem para mim, se convertam a mim. Mas a ideia de conhecer a Deus mais e mais, a ideia de prosseguir nesse conhecimento, um dos instrumentos que vai nos ajudar muito nessa tarefa árdua é a oração. Ou seja, na medida em que eu desenvolvo a minha espiritualidade fazendo da oração um dos seus principais pilares, o meu conhecimento de Deus irá aumentar e a minha intimidade com Ele também. Então aqui, irmãos, nós vemos que a oração, ela nos proporciona dois privilégios: o privilégio de falar a Deus e o privilégio de ser ouvido por Deus. Eu falo e Ele me ouve. Não estou falando da resposta, a resposta fica por conta dele, Ele sabe como responder a cada um.
Ele sabe que tipo de resposta cada um necessita. E às vezes a gente precisa de uma resposta e Ele nos dá e nós não entendemos. Mas o privilégio de falar a Deus e saber que entre Deus e nós só há um único mediador, que é aquele que morreu por nós, isso traz paz, isso traz esperança, isso traz alento. Nós temos uma segunda razão pela qual devemos nos apegar à oração. É porque por meio dela nós podemos confessar nossos pecados e segredos mais íntimos a Deus. Isso é interessante. A oração, ela se parece com uma sala. Ela se parece com um espaço onde eu acesso, tem alguém ali me esperando. Isso é uma outra verdade belíssima que eu aprendi com os pentecostais, quando eu era membro da Assembleia de Deus. Para falar com Deus não tem fila. Para falar com o presidente da República é um problema. Para falar com o governador do estado é um problema. Para falar com o prefeito tem que marcar horário. Com o juiz da cidade tem que marcar horário. Ora, para falar às vezes com um colega tem que marcar horário. Estou querendo ligar para um colega, eu tenho que marcar um horário na agenda dele, ele está muito ocupado. Só que a pessoa mais importante do universo, eu não preciso marcar horário, não tem fila de espera. A hora que eu quiser, eu dobro o meu joelho e eu falo a Deus o tempo que eu quiser. E Ele vai estar ali para me ouvir. Isso é interessante. Quando eu atendia como psicanalista, no dia anterior, ou então eu atendia sempre pela manhã, então sempre à tarde do dia anterior, eu mandava uma mensagem para o paciente. Por exemplo, às 10 horas estou te aguardando. Tá? E ali era feito o atendimento. Então você vai a um setting terapêutico e você marca aquele horário, aquele tempo é seu. Você vai falar ali literalmente o que você quiser, porque é uma das coisas que nós falamos para o paciente. Aqui não há barreira, você fala o que você quiser. Não existe uma ordem pré-programada, você fala livremente. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: é impressionante as coisas que as pessoas falam dentro de um setting terapêutico. O que elas não falam aí fora, elas falam lá. O que elas têm vergonha de dizer lá fora, no setting, elas dizem. Sabe por quê? Porque elas sabem que ali tem uma pessoa que não vai julgá-las. Tem uma pessoa que vai acolhê-las. Uma pessoa que vai ajudá-las. Só que a nossa relação com Deus é muito mais profunda. Porque o que um psicanalista pode fazer? Ajudar o paciente a entender quais são os problemas que ele tem e prover de alguma maneira uma dinâmica para que a pessoa aprenda a lidar com isso. Mas e a cura? Não tem cura. E vejam, quando eu falo de confessar os nossos pecados e segredos mais íntimos, existe uma quantidade enorme de pessoas que têm uma dificuldade muito grande de falar da sua vida interior. Mas eu não tenho vergonha de falar da minha vida interior para Deus. Sabe por quê? Porque o baú da minha vida está aberto diante dele. Eu posso falar para Deus o que eu quiser. Nada vai ser novidade para ele. Agora, uma coisa vai ficar latente: a tua sinceridade. Você já pensou que existem pessoas que mentem para si mesmos? Mas para Deus ninguém mente. Então você dobra o seu joelho e
O conselho que eu lhe dou é que você rasgue mesmo a sua alma diante dele. Fale dos seus medos, fale das suas angústias, e vamos parar com esse negócio de chamar pecado. Hoje está se procurando algumas palavras, né? Não pode falar mais em pecado. É um deslizezinho, é um engano, é pecado. A gente peca mesmo. Peca. Senhor, eu errei. Senhor, eu tropecei. Eu quebrei a tua lei. Você lembra quanto tempo faz que você disse a Deus que você quebrou a lei dele? Quanto tempo faz? Você disse a Deus: eu quebrei a tua lei. Eu transgredi os teus mandamentos. Eu fiz aquilo que não era bom perante os teus olhos. Será que nós temos a mesma ousadia do profeta do rei Ezequias? Eu andei nos teus caminhos. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ou então como Jó, né? Pese-me Deus em balança fiel. Então, na oração, nós temos a possibilidade de ser diante de Deus quem nós somos. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou reincidente no pecado, eu me vejo cercado por tudo isso, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. E às vezes a pessoa não conta para um amigo, não conta para a mãe, não conta para o pai, se sente sufocado, são tantas doenças, a pessoa vai definhando e a gente fica se perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo com aquela pessoa? Essa semana, ontem, uma pessoa me ligou, do estado da Paraíba, falando para mim, assim: eu não consigo perdoar fulano. Eu falei para ela: pois essa vai ser a sua oração diária. Ore e peça que Deus plante no seu coração perdão em relação àquela pessoa. Ore, insista, prossiga, faça disso uma rotina. E peça ao Deus Todo-Poderoso. Veja, quando a pessoa diz que tem dificuldade de perdoar, irmãos, que bom que ela diz, que bom que ela verbaliza, que bom que ela sabe. Mas ela pode orar. E quem é capaz de curar esse problema, essa ferida, é Deus. E a pessoa vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. E no tempo de Deus, Deus vai cicatrizar essa ferida. Então, lembre-se da sala do setting terapêutico. Você adentra e ali é você e mais 3. Aquele que vai te ensinar como orar, aquele que vai mediar a tua oração e o recebedor. É uma sala fechada. Miguel não entra, Pedro não entra, Maria não entra ninguém. Ninguém. É você e os 3, a Trindade Santíssima, naquele espaço sagrado. E eu posso rasgar meu coração e falar, e Deus vai me ouvir. E se eu faço com sinceridade e verdade, Ele me atende e Ele responde. Então aqui, irmãos, nós vemos claramente: quando todas as portas se fecharem, sempre vai haver uma porta aberta. É a porta da oração. A porta que quem nos guia em relação a ela é o Espírito. Lá na porta está Cristo. E do outro lado
está o Pai para receber a nossa oração. Isso é um privilégio. Esse é um grande privilégio que Cristo, pelos seus méritos, conquistou para nós. Antes tinha que ir ao sacerdote, aquela coisa toda. Ele agora é o sumo sacerdote, é ele quem intercede. É ele quem media, a nossa relação com Deus. E aí vem uma terceira razão pela qual nós devemos nos apegar à oração, é porque por meio dela nós recebemos orientação divina. Orientação vem de Oriente, né? Orientação significa nós somos incapazes de prover para nós mesmos a direção correta. Eu ainda não sei dirigir, ainda, viu, presbítero Paulo? Está determinado diante de Deus. Essa semana eu estava orando sobre isso. Eu disse, Senhor, de 2025 não pode passar. Isso é uma coisa séria. Mas vejam, o senhor que vai pegar a estrada, está lá. Todo motorista, se ele for uma pessoa sensata, antes dele botar a mãozinha dele naquele volante, a primeira coisa que ele deveria fazer era orar. Você não tem não, viu? Como prover para você um trajeto seguro. Não tem. Não tem. Eu lembro de um motorista, nós trabalhávamos no estaleiro Atlântico Sul, Nilson. Ele fumava tanto que a impressão que se tinha é que aquele homem era uma chaminé. Fumava que era um negócio estranho. E a gente estava lá, rindo, conversando, terminou o horário de trabalho, e o ônibus saía 6 horas, 18 horas. Quando dava 17h55, ele saía, ele se retirava, ia para o ônibus e botava a cabeça em cima do volante. E um dia eu e um colega chegamos perto dele, seu Nilson, tudo bom com o senhor, tal, tudo bem. Quando dá 17h55, a gente percebe que o senhor sai do meio ali, o senhor vai lá para o ônibus. E ele disse assim, sabe o que acontece, irmão? Eu tenho que falar com Deus, né? O senhor sabe como é o trânsito. O senhor sabe que o trânsito é difícil. Quem é que vai guiar esse ônibus aqui? Eu sou só um instrumento. Quem vai guiar é Deus. O cara não era crente, não tinha nenhuma vivência religiosa. Eu digo, olha só o que é que Deus usa, ou quem Deus usa, para nos ensinar certas coisas. Ele disse, foi muito claro, quem guia o ônibus é Deus. Eu sou só um instrumento na mão de Deus, só. Ainda disse mais a mim, ai de mim, se eu achar que eu posso guiar vocês aqui à frente desse ônibus. Isso é em tudo, viu? Nós não temos como prover orientação para nenhum aspecto da nossa vida. Quem nos orienta é Deus. Quem aponta o caminho é Deus. Você quer saber de uma coisa? Como pastor, eu escuto o tempo todo pais reclamando que criar filho é muito difícil, que criar filho é um desafio. Quando me é dada a oportunidade, a minha pergunta é só uma. Você ora pelos seus filhos e com seus filhos? Seus filhos lhe veem orando? Seus filhos lhe veem orando? Eu fui para o Supremo Concílio. Saí de manhã.
para ir para o café da manhã. O reverendo Maurício Nepomuceno, orando. Aí vamos lá, a gente toma café da manhã, volta, escova os dentes, volta para o plenário. À tarde tem um período de descanso, estava lá orando. À noite a gente ficava ali, tal, terminou o expediente, orando. Eu dividi quarto com ele, eu digo, nossa, que coisa bonita. Eu saí de manhã, o pastor estava orando, eu cheguei, o pastor estava orando. Um homem de oração, um homem crente. Então, à medida que nós oramos, automaticamente a gente passa a ter um olhar guiado por Deus. Porque veja, se eu perco tempo com as coisas dessa vida, se eu negligencio a oração, aí depois eu digo assim, mas por que Deus não me orientou? Espera aí, Deus não te orientou ou você não buscou a orientação de Deus? Tem um texto que diz assim, não lembro agora a referência, Jeremias 29, quando fala lá aquela carta para os exilados. Me achareis e me buscareis, quando de todo o coração me buscar. Jeremias 29, 13, carta aos exilados. Olha, me buscareis e me achareis. Não é só buscar não, a promessa é que vai achar. Quando? Olha aí, o advérbio de circunstância. Quando? De todo o coração, não é buscar por buscar não, é quando de todo o coração me buscardes. Então, você que trabalha, olha, eu vou falar uma coisa, ambiente de trabalho é difícil, tá? Lidar com pessoas é difícil. E você às vezes se vê cercado por circunstâncias no trabalho, que você diz assim, e agora? Eu digo para você, ore. Olha uma outra coisa muito boa, chegou no ambiente de trabalho, vou orar por todas as pessoas que trabalham comigo aqui. Eu vou orar por todas as atividades que nós vamos fazer aqui. Lá no Estaleiro Atlântico Sul, onde eu trabalhei muitos anos, você tem um momento do DDS, né, Diálogo Diário de Segurança, e depois, durante uns 5 minutos, eu trabalhei com um supervisor que era evangélico, ele e mais uns 4, nós saímos por uma região lá, vamos fazer uma oração aqui, por nós, pelos colegas, pelo ambiente, 5 minutinhos, cada dia 1 hora, e assim fazíamos. Eu nunca me acidentei, graças a Deus, e nenhum daqueles que trabalhavam conosco ali, louvado seja Deus. Mas quem deve nos orientar? É Deus. Eu só vou ler, não vou comentar, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, está falando da providência, não está falando de oração, mas a oração nos dá essa percepção, a oração nos mostra a veracidade dessas palavras. Tiago 4, 13 ao 15 diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, o que preciso fazer? O que devo fazer? Quando fazer? Pelas razões corretas, eu vou procurar quem pode me orientar, que é o Pai. Eu vou contar um testemunho aqui para finalizar. Eu liguei para o reverendo Wellington. Eu disse, reverendo, nós aqui conhecem o reverendo Wellington, pastor da igreja de Nova Brasília. Eu tenho um documento para encaminhar ao presbitério. O senhor pode ler. Eu queria que o senhor lesse o documento e o senhor pudesse aqui compartilhar comigo quais são as impressões.
Ele leu o documento. Quando foi uma hora depois, ele ligou para mim. Ele disse assim: reverendo, vamos fazer um negócio, venha tomar um café comigo. Olha a prudência. Venha tomar um café comigo. E eu tinha que fazer manutenção do aparelho. Eu disse: tá bom, aí fui lá. Ele sentou comigo, nós oramos. Ele disse: o documento é bom, mas veja isso aqui. Aí mostrou para mim as observações que ele tinha feito. Eu disse: não, pastor, isso aí é resposta de Deus. Isso aí é uma resposta do alto. Eu refiz o documento com ele, o documento entrou agora e foi aprovado o documento. Então, a gente procura conhecer qual é a vontade de Deus pela oração, e Deus ele vai usar alguém ou alguma coisa para nos mostrar qual é a sua vontade, para que depois a gente não fique frustrado. Mas deu errado? Sim, deu errado, porque você fez o que você quis. Você não fez aquilo que era para ser feito segundo a vontade de Deus. A oração passou longe. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que se a nossa existência, a nossa vida, a nossa caminhada não deve ser em função de nós mesmos, ela é para Deus, então quem deve nos orientar é Ele. E eu quero dizer, viu, Ele é o melhor orientador que você pode encontrar. Pai e mãe são bons orientadores, seus professores a quem você deve respeito, mas Deus está acima de tudo, porque a orientação que Ele dá é infalível. Deus não erra. Então, essas são as razões pelas quais nós devemos nos apegar à oração. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: cada pessoa tem uma avaliação do dia que vivenciou. Por exemplo, o dia de domingo. Para alguns foi um dia muito especial. Por exemplo, para o irmão Neemias, foi aniversário dele. Eu fiz assim porque eu estou tão habituado a ver o irmão Neemias sentado aqui, que eu apontei para cá. Mas, vejam, um dia especial. Outras pessoas, é provável que vejam o dia de hoje como um dia especial. Mas eu quero dizer a você o seguinte: faça da oração um momento especial de cada dia. Eu tenho certeza que sentar à mesa para fazer a refeição é um momento especial. Tomar um banho, frio, aquela água maravilhosa, né, irmão Heraldo? Do poço, fria, uma bênção de Deus. Mas a oração é um momento à parte. É um momento todo, ele não é especial, é todo especial. Eu estou falando com a pessoa mais importante do universo. Estou falando com um ser que me amou tanto que mandou Cristo para morrer no meu lugar. E mais, pelos méritos do Filho que morreu no meu lugar, Ele me abençoa e nutre a minha vida espiritual. Então eu não posso negligenciar essa disciplina espiritual tão importante quanto é a vida de oração. Que Deus nos abençoe e que em 2025 Deus nos faça mais orantes. Deus nos faça amar mais e mais a oração. Louvado seja Deus.